Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula da Central do Enem, Ciência da Natureza, Componente Química, comigo, professor Maurício Carvalho. Hoje nós vamos falar de teoria atômico-molecular, tá? Para a gente falar de teoria atômico-molecular, a primeira coisa que a gente vai ter em mente é que nós vamos trabalhar as massas envolvendo o átomo, tá? Em primeiro lugar, vem a massa atômica. Muita gente confunde massa atômica com o número de massa. Apesar de ter valores muito próximos, não é a mesma coisa, tá? Número de massa é apenas a contagem de partículas que tem exatamente no núcleo, prótons e nêutrons. A soma de prótons e nêutrons é o número de massa, a gente viu isso em vídeos anteriores. Já a massa atômica, ela é uma estimativa a partir de um padrão. O padrão que se utiliza na química para a massa atômica é o seguinte. Nós pegamos ou melhor, nós, né? Pode falar, né? Na química foi escolhido o carbono como o átomo mais abundante da natureza. E vamos acreditar que o carbono é esférico conforme o entendimento dos primeiros modelos atômicos científicos, né? O modelo de Dalton, que também nós já vimos. E aí, sendo ele uma esfera perfeita, ele puder ser dividido em 12 partes iguais. Quando eu consigo isolar uma única parte dessas 12 partes, então matematicamente falando seria 1/12 do átomo de carbono, que a gente chama de carbono 12 justamente porque é dividido em 12 partes, você tem, então, uma unidade de massa atômica. Só repetindo. Quando se tem um átomo de carbono e se pode dividir em 12 partes iguais, isso daí é uma estimativa, tá? Uma parte das 12 partes, ou seja, 1/12 do átomo de carbono 12, corresponde a uma unidade de massa atômica. Unidade de massa atômica, então, é a unidade de massa do átomo, que pode ser abreviado por UMA ou simplesmente U. Tá? Essa unidade de massa atômica ela servirá de padrão para as massas de todos os átomos. Então, por exemplo, quando eu tenho um átomo de hidrogênio, ele corresponde a uma unidade de massa atômica, ou seja, o hidrogênio corresponde a uma parte de 12 partes do carbono 12. Se eu tenho um átomo, por exemplo, de magnésio, ele tem 24 unidades de massa atômica, então quer dizer que o magnésio corresponde a dois átomos de carbono 12, ou seja, corresponde a 2 vezes 12, que dá 24 unidades de massa atômica. Bom, a massa atômica ela não é a mesma massa que está descrita, né? Não é o mesmo valor que está descrito na tabela periódica. Na tabela periódica, nós temos a massa do elemento. E aí, nós vamos reportar a um outro conceito que nós já vimos em aula anterior, que é o isótopo. Isótopos são elementos químicos que possuem o mesmo número de prótons, porém, números de massa diferentes. Por que eles têm números de massa diferentes? Porque eles têm um número de nêutrons diferente. Tá? Consequentemente, na natureza, nós encontramos, dentro de um mesmo elemento químico, vários átomos, né, que possuem massa diferente. Então, é extraído desses átomos, é feito um cálculo chamado de média ponderada, tá? Conforme está aqui. Tá bom? Descrição. E aí, esta média ponderada atinge uma massa que nós padronizamos para ir à tabela periódica. Tranquilo? Bom, diga-se de passagem que essa média ponderada, ou seja, a massa do elemento, é muito próxima da massa atômica, né? Ou seja, do número de massa, melhor falando, né? Do átomo que ocorre em maior quantidade na natureza, ou seja, aquele que tem a maior porcentagem. Uma vez que a média ponderada é feita a partir, neste caso, das massas dos elementos, é feita a partir da porcentagem que ocorre os elementos de um determinado isótopo, ou melhor, os átomos de um determinado isótopo. Tá? Bom, gente, e aí eu vou ter uma outra situação. Quando eu tenho um conjunto de átomos, eu tenho uma molécula, né? Ou uma substância química, como preferir. O fato é que eu posso calcular a massa dessa molécula. E aí nós vamos ter um outro conceito chamado de massa molecular. A massa molecular é a soma total das massas de todos os átomos que participam desta fórmula. Aí como é que eu faço isso, professor? Eu disse, bom, você tem a tabela periódica para consultar as massas atômicas, tá? Consta na tabela periódica. É só você fazer assim, mas não é a massa atômica, é a massa do elemento. Perfeito. Mas você faz um arredondamento, facinho, uma aproximação, por exemplo, a massa de um determinado elemento é 23,9. Então, quer dizer que a massa do átomo, eu posso acreditar que é 24, para facilitar o seu cálculo. E aí ocorre assim, a massa
dos átomos que participam serão somadas. Uma forma comum que a gente tem de utilizar na química é fazer da seguinte maneira. Nós temos uma fórmula molecular aqui, e aí então você vai decompor, né, separar os elementos químicos, cada elemento, né, que existe nessa fórmula, vai colocar ao lado aí as massas atômicas de cada um desses elementos, e em sequência você vai multiplicar pelo índice que está na fórmula, que determina a quantidade de átomos daquele elemento. Você vai obter alguns resultados e esse resultado você vai somar. A soma total das massas atômicas, então, de todos os átomos, né, que estão naquela fórmula, é chamado de massa molecular. Tá? Tudo bem? Daí agora a gente vai para um terceiro conceito, né? Um terceiro conceito muito importante e muito cobrado, né? Especificamente serve para toda a química, mas especificamente ele é muito cobrado numa parte da química que chama-se cálculo estequiométrico, que é o número de Avogadro, que determina a quantidade de partículas em um mol de matéria. Mol é uma unidade da química específica para determinar uma quantidade de matéria. Né? Matéria, tudo aquilo que possui massa, ocupa lugar no espaço. Mas eu preciso determinar a quantidade de matéria, porque essa matéria é feita de partículas muito pequenas, como átomos, moléculas ou íons, né? Prótons, nêutrons, elétrons, são coisas muito pequenas. Daí, um cientista chamado Avogadro, né? Sobrenome Avogadro, determinou um valor aproximado da quantidade de partículas para um mol de qualquer matéria. Então, em um mol de qualquer matéria, segundo Avogadro, nós temos aproximadamente 6,02 vezes 10 a 23 partículas. O que é um mol? Imaginemos só. Imaginemos que eu coloquei uma quantidade de água dentro de um copo e essa quantidade de água corresponde a um mol de água. Tá? Aproximadamente 18 ml, tá, gente? 18 ml de água é aproximadamente um mol. E aí eu te pergunto, quantas moléculas de água tem ali dentro? Coisa de doido, né? Seria equivalente a perguntar assim, quantos grãos de arroz tem num saquinho de 1 quilo de arroz? Já parou para contar? Não, né? Pelo menos eu não. Tá? Espero que você não faça isso. A menos que não tenha nada para fazer. Mas você tem muito sim, está aprendendo. Aí olha só. O Avogadro, então, ele conseguiu uma técnica matemática, uma forma matemática de representar a quantidade de partículas, tá? Que é esse número dele, 6,02 vezes 10 a 23 partículas. Partículas pode ser, gente, moléculas, átomos, íons, quantidade de prótons, nêutrons, elétrons, qualquer partícula envolvida na química, tá? Daí então, se eu pergunto, ou sei que tem um mol de água dentro de um copo e me pergunto quantas moléculas tem de água, você vai responder, se tem um mol de água, quer dizer que tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água, tá? E aí vem o melhor. Qual é a massa disso? Porque massa atômica não é a massa padrão extensa que a gente tem, seja em grama. Massa atômica é dada em unidade de massa atômica. E agora eu vou converter essa unidade de massa atômica para uma massa padrão em gramas. Então, para eu ter a mesma massa molecular em forma de massa extensa, ou seja, em gramas, tá? Você vai ter a equivalência do número de mol. Ou seja, para cada um mol de partículas, tá? Eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 partículas, você tem a massa em gramas daquilo que você está estudando. Então, se eu tenho um mol de água, né, e fazendo a massa molecular da água, que é 18 unidades de massa atômica, totais da água, quer dizer que um mol de água corresponde, então, a 18 gramas de água. Tá? Então, só que a gente chama isso de 18 gramas para cada mol. Aí isso é chamado de massa molar. Beleza, gente? Esse era o recado de hoje. Meu muito obrigado. Até o próximo encontro.